Paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor a todos os interessados pelo conhecimento da Palavra de Deus, e parabéns a você que acompanhou as 3 lições, você se permitiu ser constante, perseverante, vencedor, chegou na última lição. E também parabéns a você que está assistindo a primeira vez no nosso canal, você está se permitindo conhecer mais um pouco da Palavra de Deus. Eu sou o professor Ronald, sou reitor do Instituto Teológico Metanoem e estamos aqui para servir, para ajudar os amados irmãos que procuram mais um pouco da Palavra de Deus. Todas as semanas procuramos lançar esses materiais e compartilhar esses slides. Basta você clicar no link embaixo do vídeo, onde tem meu WhatsApp, tá? Mande a mensagem com teu nome completo, cidade e estado. E, por favor, deixe sua imagem, né, de perfil visível, ok? Muito bem, então vamos à lição 13. Malaquias, um alerta sobre o perigo da prática religiosa vazia e sem vida. Bom, texto áureo diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3, versículo 18. E a nossa verdade aplicada diz: é preciso permanente vigilância e andar em espírito para o discípulo de Cristo não se tornar frio, indiferente, superficial e relaxado na vida de adoração a Deus. Tá? Então, essa verdade aplicada já nos chama bastante atenção. 3 objetivos: primeiro, apresentar o cenário do profeta Malaquias; segundo, falar acerca das ofertas contaminadas; e terceiro, extrair lições do livro de Malaquias para hoje. Texto de referência: Malaquias capítulo 1, versículo 1, capítulo 3, versículos 1 e 6, e capítulo 4, versículo 6. Por favor, leia aí tranquilamente, ok? E eu já vou para a introdução, onde diz: Malaquias é o último livro do profeta, né? Do profético, tá? Do Antigo Testamento. A sua mensagem é sobre arrependimento, juízo, mas também uma mensagem de esperança, restauração e salvação. Você já deve ter percebido, né, que todos os profetas, né, eles têm uma função de chamar o povo ao arrependimento, chamar o povo a se voltarem, né, ao propósito de Deus. Deus tem um propósito, Deus tem um chamado, Deus tem uma razão de existência para as pessoas, mas as pessoas se desviam desse propósito. E o profeta vem com essa missão de chamar a atenção das pessoas para que repensem seus pensamentos para qual o propósito de Deus para suas vidas. E nisso também Deus mostra, né, os resultados se continuarem a viver do jeito que estão vivendo. Pode ser um resultado positivo ou negativo, depende da escolha da pessoa. Cenário do profeta Malaquias. Um pouco mais sobre o profeta Malaquias, a mensagem do profeta: Israel e a sua falta de amor a Deus. Bom, o profeta Malaquias. No tempo de Malaquias, os judeus já tinham voltado da Babilônia há cerca de 100 anos. Olha só, já tinha passado 100 anos. Estavam curados da idolatria em relação a, queremos dizer, a não adorar ídolos, imagens de esculturas, tá? Fatores externos aqui, tá? Deuses estranhos aqui fora, né? E imagens, tá? Mas eles são indiferentes à casa de Deus. Interessante quando o povo ele para de adorar ídolos externos e começa a adorar ídolos internos.
E isso é muito importante nós percebermos. Porque o ser humano, né, se ele não se permitir estar de foco na prioridade que Deus coloca, nós acabamos trocando isso. Então, os sacerdotes tinham se tornado negligentes em suas funções, os sacrifícios eram de qualidade inferior, não atendendo às exigências divinas para tal. O dízimo era negligenciado e tinha voltado à antiga prática de misturar-se com povos idólatras pelo casamento. Olha só, um contexto geral aqui nos apresenta, enfocando esse ponto, que tinha se passado 100 anos. Tá? Muitas vezes, o tempo, tá? Nos faz que esqueçamos, né? Qual a razão da nossa existência? Por que estamos aqui como cristãos? Qual o propósito da igreja? Então, o tempo, às vezes, se torna inimigo se eu não perseverar no meu propósito, tá? Pode ser positivo, sim, se eu perseverar naquilo que Deus tem como propósito para a minha vida. Um pouco mais sobre o profeta Malaquias. Não há no livro de Malaquias informações sobre a sua vida pessoal. Seu nome significa meu mensageiro. O nome desse último profeta do Antigo Testamento tem sido alvo de discussões, pois muitos sugerem, muitos estudiosos, né, que se trata apenas do título de um profeta anônimo. Outros dizem que, de fato, é um nome próprio. E a data que o profeta viveu e escreveu seu livro também é certa. Veja, então, parece, né, que simplesmente é um profeta que está com a missão, mas o foco não está no profeta, tá? Mais detalhadamente na mensagem do profeta. Tá? É interessante, né, como que Deus, eu disse na lição passada, permite na sua soberania que as pessoas tenham um nome adequado à sua missão, né, dentro desses ministérios que a gente vê na Bíblia, desses profetas. A mensagem do profeta, as questões tratadas no livro de Malaquias, tais como a corrupção no sacerdócio, o divórcio leviano de esposas israelitas e o casamento misto com mulheres pagãs foram abordados no livro de Esdras e Neemias. Olha só, também foi abordado lá. Então, se nós fazemos, tá, uma análise do contexto social, histórico, político, religioso, vamos ver que Malaquias escreveu praticamente no mesmo período de Esdras e Neemias, onde ocorreu também essas coisas. Assim, temos um parecer, tá, da data da escrita, mais ou menos, né? 450, 435, porque é o mesmo período onde Esdras e Neemias enfatizam dessas questões sociais, religiosas que estava tendo, corrupção sacerdotal, casamento com mulheres pagãs, tá, divórcio leviano de esposas israelitas e etc. Israel e sua falta de amor de Deus. Malaquias repreendeu o povo por ter abandonado a lei de Deus. Chamou-os de volta para um relacionamento genuíno com ele e também tentando avivar o espírito nacional deles. É interessante porque eu deixei aqui sublinhado o relacionamento genuíno. Deus percebe muito mais do que nós qual é o nosso estado de relacionamento com Ele. O nosso coração, às vezes, pode dizer que está tudo bem, mas Deus sonda, tá, os desejos do coração e as intenções por trás desses desejos. Enganoso é o coração do homem. Por isso, Deus manda seus profetas para o povo parar para pensar o que eles estão pensando, o que eles estão valorizando. Tá? Porque muitas vezes nós achamos que estamos pensando o que é correto, sentindo o que é correto, fazendo o que é correto, mas percebemos que os resultados não são tão motivadores. Os resultados
são desanimadores. Tá? Então, é preciso pensar o que está acontecendo, né? Será que a motivação que eu tenho para servir a Deus é genuína? Será que o que estou pensando é verdadeiro? O que eu estou sentindo, meu coração está sentindo, é realmente o que Deus quer? Então, assim, o profeta denunciou a hipocrisia dos sacerdotes. Ou seja, há uma aparência externa, mas não há uma realidade interna, ok? Isso que é a gente pensar, tá? Se o que estou fazendo tem um apoio interno, tem uma intenção que é direcionado, validado por Deus. A falta de empatia entre seus próprios compatriotas, a negligência com os dízimos e a desobediência à palavra de Deus. O amor de Deus havia esfriado e o culto tornou-se ritual frio e mecânico. Ou seja, as pessoas fazem só por fazer, tá? Não há vida, tá? É algo mecânico, né? É igual uma máquina, tá? Então, aperta o botão aqui, o play, funciona, né? Aperta outro botão e faz, mas o meu notebook que eu estou usando agora para gravar essa aula com vocês, tá? Esse notebook praticamente, né, é uma máquina, né? É uma máquina. Então, não pensa, só faz por fazer. Não existe relacionamento vivo, tá, com essa máquina. Então, os israelitas estavam assim, nesse estado, neste período, tá? As ofertas contaminadas, os pecados dos sacerdotes, o mensageiro de Deus, o anjo da aliança, o dia vindouro do Senhor. Malaquias denuncia a oferta que traziam para o sacrifício como expiação pelo pecado. Contrariando as orientações de Deus e a Moisés de como deveria ser feita a escolha dos animais para o sacrifício. Aquele povo trazia animais enfermos e defeituosos, os quais não ousaria oferecer ao governador. Veja, aqui nesse ponto 2, tá? Nós vamos pensar um pouquinho, né, sobre o que está sendo ofertado, por que está sendo ofertado, tá? Como seria se a pessoa ofertasse isso para uma autoridade visível bem diante de si, tá? Como haveria a reação? Qual seria a reação dessa pessoa a quem se está oferecendo isso que está se oferecendo a Deus? Um grande desafio nosso, ser humano, é que nós, como não enxergamos Deus visivelmente, achamos que está tudo bem. Né? Eu vou oferecer isso mesmo, está tudo certo. Mas quando é alguém visível, né? Como disse aqui um governador, uma pessoa de status, tá? Você vai levar, ou eu vou levar a minha oferta, será que essa pessoa vai aceitar? Tá? Então, a gente, às vezes, se pega mais de andar por vista e não por fé. Tá? E aqui nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. O pecado dos sacerdotes. Os sacerdotes que deveriam ensinar e guiar o povo na retidão eram responsáveis por aquela situação deplorável. Veja que Malaquias, tá? O profeta Malaquias está chamando a atenção dos líderes, tá? No texto de Malaquias. O povo está desviado do propósito de Deus? Está. Ela não está fazendo como deveria fazer? Sim. Mas os responsáveis são os sacerdotes. Eles que não estão guiando o povo, porque é papel deles. Haviam se tornado corruptos e tão mercenários que a palavra sacerdote era alvo de desprezo entre o povo. Preocupados com seus objetivos pessoais, os sacerdotes deixaram de exercer o ministério para o qual foram consagrados. Isso é
tristeza, né? A gente vê essa situação, mas os sacerdotes, literalmente, conforme Malaquias diz, eles desfocaram do seu propósito ministerial, focando nos seus objetivos pessoais. Não estão gerenciando, tá? Não estão administrando, gerenciando tanto as questões físicas como os dízimos e as ofertas, e nem tampouco estão liderando o povo. Então, de todos os lados, esses sacerdotes, tá, não estão cumprindo sua missão. Logo, o povo também vai junto, tá? Lamentavelmente, tem muita gente que se deixa levar, né, pela cabeça dos outros. O mensageiro de Deus e o anjo da aliança. As nações pagãs que viviam em torno de Israel começaram a ficar mais prósperas, cultas, saudáveis, e isso despertou a inveja e as murmurações dos israelitas contra Deus. O questionamento deles era: qualquer que faça o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada, ou onde está o Deus do juízo? Olha só, eles estão culpando a Deus, tá? Que Deus não é justo. E não estão olhando para si mesmo. Meus amados irmãos, minhas irmãs, é um perigo nós termos essa visão distorcida, tá? Eles não percebem que a qualidade de semente que estão semeando não é de boa qualidade. Eles estão fazendo, mas a intenção é negativa. Tá? Eles estão fazendo, mas não estão fazendo por amor a Deus. Então, Deus faz crescer a semente, mas quem planta a semente, o tipo de semente, a qualidade da semente, é cada um. Tá? Existem princípios. Né? Então, às vezes, o ímpio está prosperando, tá? Porque ele está vivendo, né, dentro da sua lei da semeadura. E aquele que se diz cristão, tá, não está semeando, tá, como deveria semear. E aí quer ter uma colheita, tá? E aí se compara, né, mas não percebe que as escolhas do que cada um planta é de responsabilidade individual, tá? Isso é muito importante. Todos, cada um, tá, tem o que a vida lhe dá por merecimento, porque ela plantou. Nós temos o que merecemos, nós colhemos o que plantamos. É meio difícil aceitar isso para muitas pessoas, mas é uma realidade bíblica. O dia vindouro do Senhor. A derradeira profecia do Antigo Testamento proclama uma palavra de esperança para o futuro dos crentes em Jesus de todos os povos, nações e culturas. Prediz o retorno de Elias. Isso indicou João Batista como Elias que anunciou o Messias, tá? Isso é importante, tá? Que disse Jesus, né, que João Batista pregou e profetizou, né, no poder e no espírito de Elias, tá? Quando diz no poder e no espírito de Elias, você está falando com ousadia, tá? Com jeito que Elias tinha, tá? Esse ministério profético de ousadia que Elias tinha, tá? Isso se chama o espírito de Elias, tá? Não é um espírito, né, que vem do céu, tá? Não, o espírito é o jeito que Elias, tá, procedia, João Batista procede, tá? 4 vezes Malaquias olhar à frente para o dia do Senhor, tá? Então, ao mesmo tempo que Malaquias está chamando a atenção para o estado atual deles, ele também convida eles a olhar para o futuro. Diz: olha o que vocês estão plantando hoje e percebam o que vocês vão colher. Tá? Então, essa forma de pensar é de suma importância. Tá? Penso comigo, tá? Como seria se você parar um momento
e pensar que qualidades, que tipo de semente você está plantando hoje, porque o teu amanhã será o resultado do teu dia de hoje. O teu futuro começa agora, no dia chamado hoje. Malaquias para hoje, uma palavra de conforto, vale a pena servir a Deus? A pergunta, né? O verdadeiro culto. Malaquias ainda fala ao mundo moderno sobre a necessidade de manter a prática da fé alinhada a um verdadeiro relacionamento com Deus. É uma alerta para que se tenha cuidado com o mero formalismo religioso. Meu Deus, né? É bem profundo, né? Esse texto, tá? Uma palavra de conforto. Malaquias encerra sua mensagem falando de diferença entre o justo e o injusto. Deus exerce seu juízo, mas também aponta para a verdadeira esperança. Há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e se lembram do seu nome. Deus não se esquece de nossas obras. Tá? É muito interessante e importante nos lembrar que nós não somos salvos por obras, tá? Nós fomos salvos para viver, né? Praticando as boas obras. Ou seja, há um papel de Deus em nos justificar e há um papel nosso na prática da santificação. Tá? Isso é muito importante a gente diferenciar. Justiça é algo que Deus nos dá em Cristo Jesus. Santidade é um papel nosso a cada dia trabalhar, tá? Os nossos pensamentos, nossos sentimentos, comportamentos para ter resultados diferentes. Vale a pena servir a Deus? O povo tinha estabilidade, mas não era rico. Cansados de esperar, os judeus acharam que Deus os havia abandonado. Eles continuavam a adorar a Deus, mas sem fervor, sem empenho. Alguns se casaram com mulheres de outras nações, porque isso lhes conferia riquezas e bons relacionamentos. Eles colocavam em dúvida o valor da fidelidade a Deus em detrimento da prosperidade dos simples. Interessante, né? Como às vezes temos essa tendência de culpar a Deus. Por que Deus permite que aconteça isso com minha vida? Por que Deus parece que me abandonou? Por que as pessoas simples prosperam e eu não? Por quê? Muitas vezes, esse ponto de eu ficar olhando para os fatores externos, para aqui fora, não me permite olhar aqui dentro. Então, meus amados irmãos, antes de nós pensarmos se Deus nos abandonou, vamos pensar se nós estamos adorando a Deus com fervor. Se estamos vivendo um relacionamento com Deus. O verdadeiro culto. É possível que, a despeito de todas as crises vividas pessoalmente ao seu entorno, o crente possa experimentar uma fase de apatia espiritual. Ou seja, tantos fatores externos, ou às vezes mesmo internos, acontecem em nós, que podem nos gerar uma frieza, uma apatia. E isso se reflete, isso aparece, tá? É uma experiência de culto vazio, prática religiosa sem sentido algum. É como se Malaquias desafiasse cada crente para se colocar frente ao espelho para uma avaliação muito sincera do seu relacionamento com Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, aqui é o momento de nós pararmos, olhar para nós mesmos e pensar: eu estou pensando aquilo que Deus pensa, eu estou vivendo o propósito que Deus quer que eu viva, eu estou sentindo o que Deus quer que eu sinta, estou fazendo o que Ele diz que Ele quer que eu faça? Se eu estou fazendo, certamente os resultados vão ser positivos. Se não, se os meus resultados não estão como eu quero, eu tenho que me permitir pensar todo esse processo, ok? Deus vos abençoe, meus amados. Parabéns a vocês que chegaram na última aula e você que está aí e ainda não se inscreveu no nosso canal.
deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, tem um sininho lá na parte superior à direita, clique nele para você receber as notificações das próximas aulas. Aliás, das próximas aulas, a matéria, né, já chegou, deixa eu pegar aqui a revista. Matéria nova, terceira epístola de João, matéria fantástica que nós estaremos iniciando nesse próximo trimestre. Se você quer os slides, entre no link embaixo do vídeo, tá? E se lembre também, né, de compartilhar essa lição. Compartilhe a lição com mais pessoas possíveis, pelo menos com 5 pessoas. Vamos divulgar o Evangelho. Deus vos abençoe, meus amados. Uma boa EBD para todos vocês.